Julho, férias, nada como viajar tranquilo na segurança de que seu filho está protegido. E a gente sabe que durante o período de aula fica super corrido para atualizar a caderneta de vacinação do seu filho. Então aproveita agora essas férias para pôr em dia essa caderneta, a vacina contra a meningite, vacina da gripe, vacina da dengue, nós já falamos aqui, elas são fundamentais não só para o seu filho, mas também para todos os contactantes, né? Que são as pessoas que têm contato direto com a criança, que é a babá, o titio, a vovó. E é por isso que a Crescer Vacinas é proteção para todas as idades. Lembrando a você que nos assiste de Picos, tem Crescer Vacinas aí, a caçulinha acabou de chegar. Pode ir aí na Crescer de Picos, que tem toda a equipe especializada para deixar toda a família protegida. Nós falamos agora em viagens e férias. Nós recebemos uma mensagem de uma mãe, ela disse que chegou agora semana passada da praia e aí ficou refletindo. Eu disse, gente, meu filho ele não tem medo de nada. Ele tem 5 anos e aí ele chegava na praia e ia para o mar. E disse, meu filho, você não tem medo de se afogar? Ele já é aquela criança totalmente destemida, né? Não tem medo de cachorro, porque assim, eu entendo que talvez o medo, um pouco de medo também seja bom até para a proteção da criança. Não ter medo, nesse caso, pode ser um fator de preocupação também? Sim, pode ser um fator de preocupação. É preciso entender todo o contexto, se essa ausência de medo está apenas restrita a essa situação ou são outras situações do dia a dia da criança. Se são a outras situações, pode ser que seja uma criança que tenha um comportamento hiperativo e impulsivo e não tenha noção do perigo. Tá? Então, esse é um dos critérios para o TDAH. Tem que ser feito toda a análise e, se preencher todos os critérios, pode-se sim dizer que talvez seja uma criança com TDAH, mas só por uma informação não podemos dizer isso com certeza, mas é um dos critérios. Mas então não deixa de ser um fator de alerta, né? Sim, fator de alerta para essa mãe fazer uma investigação adequada. Para investigar, muito bem. A próxima pergunta é da mamãe Jordana. A filha dela, Sofia, tem 4 anos e ela tem medo daqueles brinquedos automáticos que a criança senta e ela fica rodando nos shoppings. E aí já comentaram com ela que esse medo, ela tem um medo do que ela não controla e que inclusive pode ser um sinal de maturidade da criança. Faz sentido isso, doutora? A questão do autocontrole, da autorregulação emocional, ela precisa realmente de uma estrutura psicológica e cognitiva do ser humano, né? Agora, é preciso entender se existem também outros fatores. Como é que é o lidar com a professora? Ela tem uma figura de autoridade, ela não consegue receber aquele não, aquela regra é colocada e ela se inquieta, como em casa, como na relação com outras pessoas. Então, é preciso entender como se dá essa relação, né, de regras e de limites, onde ela não consegue lidar com aquele controle e ter realmente o autocontrole das suas emoções, né? Próxima pergunta da mamãe Mariane. Ela disse que a filha tem medo de barulhos, de fogos. E aí, todas as vezes que isso acontece, ela corre e se esconde embaixo da mesa ou embaixo de um lençol. E aí teve um evento, por exemplo, que as pessoas estavam brincando com equipamento que fazia barulho e ela ficou assim, desesperada. Nesse caso, como é que a mãe deve proceder? Chegar lá e pedir para as pessoas desligarem ou conversar com a criança e explicar que aquele barulho não representa algum tipo de perigo? Qual o procedimento correto? Eu acredito que é importante trazer para a criança que esse barulho existe. A partir do momento que você nega aquele barulho, você nega aquela situação aversiva, ela vai ter dificuldade de fazer os enfrentamentos. Tanto nessa mesma situação que ela pode ouvir mais na frente, novamente, como também em outras situações. Então, negar esse medo, negar essa situação não é realmente o mais indicado. O importante é que a mãe ou o responsável vá lá, converse com as crianças e coloque para ela que esse medo, né, pode inquietar no começo, esse medo pode durar um tempo maior, mas que ela tem condições sim de enfrentar aquela situação, assim como outros que vierem também. E mostrando para ela que está ali junto, que é realmente essa figura de apoio e que ela não está enfrentando aquele medo sozinha. A Gi disse que o filho de 10 anos, por várias vezes, ela acordou e o filhote estava dormindo na cadeira ao lado da cama dela. Com 10 anos, esse medo ainda persiste? É normal de ficar sozinho? É interessante ver a frequência com que isso acontece, a intensidade e o prejuízo. Está acontecendo todos os dias na semana?
Quantas vezes por semana acontece? Essa criança está deixando de ter uma qualidade na escola porque está acordando várias vezes à noite? Quando essa criança acorda à noite, ela tem um terror, um pavor noturno, ou ela apenas acorda e que quer ficar do lado da mãe? Será que é uma fase de transição enquanto ela dorme no quarto dela sozinha e quer dormir no quarto dos pais? Tudo que tem que ser visto, tem todo um contexto para poder entender. Entendi. A Bianca Gomes disse que a segunda filha está com 2 anos e ela percebe que tanto a primeira como a segunda, nessa fasezinha de 2 anos, as crianças, elas sempre pedem mais colo, como se elas estivessem com medo de perder a mãe de vista, né? Ela acha que é normal a criança sempre sentir colo, mas ela como mãe, ela sente que tem algum tipo de medo de perder a mãe de vista. Como lidar nessa situação? O mais importante é a gente também orientar essa família, orientar essa mãe que está tendo dificuldade nesse processo de autonomia da criança, nessa ansiedade de separação, como o doutor Adilson colocou. Então, quando a gente trabalha com a criança, a gente também precisa de orientação, dar orientação para esses pais responsáveis, porque às vezes é uma fase realmente da criança, isso vai passar, isso faz parte do desenvolvimento dela, e a mãe é que está tendo uma dificuldade realmente de cortar, como se diz, esse cordão umbilical. Então, é preciso que a gente dê essas orientações para que a mãe vá aos poucos fazendo realmente outras ações e trazendo isso como uma coisa realmente tranquila e fazendo parte do desenvolvimento da criança. Pai e mãe podem passar o medo para o filho? Com certeza. Com certeza. Nossa, e o início não chega isso. Podem passar, tipo assim, se a mãe tem medo de trovão e o filho vê que a mãe tem medo de trovão, tem grande chance de também desenvolver? Sim, os transtornos de ansiedade estão, na infância e adolescência estão prevalentes em torno de 10%. O principal fator de risco para uma criança ter um transtorno de ansiedade, cerca de 75% das vezes, é ter um pai ou a mãe que em algum momento da vida tiveram um transtorno de ansiedade. Mesmo que a criança, assim, muitos anos atrás. Outro fator de risco, ter tido um episódio depressivo, 53%. E ter, no momento atual, um episódio de ansiedade também aumenta a chance, dos pais dos filhos terem um transtorno de ansiedade. Então, esse é o principal fator de risco de longe, com exceção do transtorno de estresse pós-traumático, que é uma causa externa a um fator traumático. Momento de desfraude, criança que tem medo de fazer o número 2 no vaso. Por que as crianças têm tanto medo, gente? Acha que tem um monstro? Eu já vi tanta história, inclusive em algumas publicações eu já vi. Não tem monstro no vaso e tudo. E aí, eu acho que essas foram uma das perguntas mais recorrentes. Medo, no momento de desfraude, de ir para o vaso. O que a gente deve fazer? É muito importante usar, como a gente falou, né, dos recursos lúdicos, né? Hoje existem muitos recursos, né? Falando sobre essa questão de ir ao banheiro, né? De trazer a ideia de que esse número 2, né? Ele tem uma historinha, ele vai passar por determinado local, que dentro do organismo da gente, que isso tem que ser expelido. É muito bom, né, então, doutor? tem toda uma história que os pais responsáveis, eles podem entrar nessa sintonia dessa linguagem lúdica para ajudar a criança no enfrentamento de algo que é natural, né, do nosso próprio desenvolvimento, do nosso próprio corpo. Né? Sim. Nós temos muitos materiais de forma lúdica de treinamento de toalete, né, que a gente ensina a criança a usar. Às vezes, por fatores sensoriais, a criança não gosta do barulho da descarga, não gosta da temperatura do vaso, não gosta do fato de estar sozinha. Então, tudo isso pode ser feito de uma forma lúdica, pode ser feito desenho, pode fazer quadros, a criança pode ter todo um passo a passo de como usar o banheiro. Então, assim, nós temos muita literatura a respeito, muito material, muitos recursos e muitos profissionais treinados para ajudar a criança. Uma dica sempre que é recorrente aqui em todas as perguntas é buscar livros, buscar historinhas, buscar publicações, fazer aquele passeio nas boas livrarias da cidade e buscar muita historinha, que isso funciona bastante. A outra pergunta é a Lucy Caldas. Ela disse que a filha de 1 ano e 2 meses está com medo de andar. E ela sempre acha preocupante porque as crianças, normalmente, quando estão aprendendo a andar, uma característica muito comum é o caiu e levantou, a persistência. E aí ela está percebendo esse medo, no caso a filha é muito pequenininha. E aí? Deixa acontecer? Não. É importante a gente dar segurança para a criança nesse processo no processo de desenvolvimento, qualquer ato de novidade é uma ansiedade natural que toda criança, toda pessoa tem. A ansiedade, um medo inicial, quando ele não é patológico, ele é benéfico, ele dá atenção, ele dá
a capacidade de fazer algo. Queremos agradecer demais a presença de vocês. Obrigada pela disposição. Obrigada, doutor. Ele adiou sua viagem para estar aqui com a gente. Muito, muito obrigada de coração. Esse foi o nosso programa. Nós falamos sobre tanta coisa legal. Se você quiser rever tudo isso, entra lá no aplicativo CV Play. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, trocar uma ideia, é o Instagram, @AlinePapoMãe. Um beijo bem grande. Fica com Deus. Te espero próximo domingo, 10 da manhã. Tchau, tchau. Papo Mãe, um carinho da Espaço Nascer, dedicada ao seu bebê.